Pois é, estamos começando mais um Segurança em Foco nessa sexta-feira, dia 4 de março de 2016. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência e começando mais um Segurança em Foco, trazendo hoje o tema sobre videoconferência. O Tribunal de Justiça de Alagoas acabou inaugurando a videoconferência. Nós vamos debater sobre isso. O que ficou de vantagem ou de desvantagem em relação a essa questão presencial com os presos e com os magistrados, com os promotores ou com os advogados. O que foi de bom? O que se avançou? O que pode ficar uma dúvida? Enfim, esse é o tema de hoje, Segurança em Foco, que está no ar. Pois é, meus amigos, muito bom dia, obrigado pela sua participação sempre aqui conosco, sempre sua audiência. O programa de hoje nós vamos debater sobre a videoconferência. Nessa última quarta-feira, dia 2, o Judiciário aqui de Alagoas iniciou uma nova fase da sua história no que diz respeito ao emprego de ferramentas tecnológicas para melhorar a prestação jurisdicional e também para o desembargador presidente Washington Luiz Damasceno Freitas a implantação da videoconferência, que é justamente um divisor de águas. Voltamos agora ao século XXI, ou começamos agora ao século XXI, já que apenas 2 estados faziam isso e Alagoas agora é o 3º estado a se incorporar, então, na tecnologia em prol da justiça, né? Mas, enfim, essa implantação desse sistema vai dar uma condição melhor de trabalho para os magistrados, para os agentes penitenciários, para os presos, os advogados. O que vai acontecer com tudo isso? Será que nós estamos preparados para essa tecnologia? O que poderá acontecer caso alguém consiga entrar no sistema? Enfim, são todos os detalhes e perguntas e questionamentos que nós vamos debater hoje com a nossa equipe, que está sempre conosco todas as sextas-feiras. Nosso querido doutor Leonardo de Moraes, mais uma vez, um bom dia, um prazer tê-lo aqui. Muito bem. Bom dia a todos. Sei que hoje você está com a garganta meio baleada, como a gente chama no popular, né? Já que é um Segurança em Foco, enfim. Né? Nosso queridíssimo doutor Geraldo Magela, historiador também, bom dia, um prazer tê-lo aqui. Bom dia, prazer é meu. Muito bem. Doutor Flávio Saraiva, advogado, também delegado, prazer tê-lo aqui, muito bem. Prazer nosso, bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Doutor Leonardo, vou começar com o senhor em relação a isso, videoconferência. Eu acho que nós demos um passo importante, eu acho que é muito interessante usar a tecnologia em benefício da justiça, da celeridade, enfim, e do combate ao crime, principalmente. O senhor acha, como advogado criminalista, que é competentíssimo, a videoconferência dará uma celeridade e uma precisão, digamos assim, em algumas audiências? Bom dia. Bom dia. Há muito tempo, o mundo inteiro vem pedindo a aplicação da tecnologia em prol da justiça. E a tecnologia ligada à própria videoconferência, ela é algo inovador. Segundo estudos que eu observei, ela vem sendo aplicada ao mundo de aproximadamente 15 anos para cá. Mas uma ferramenta para que se possa, ao mesmo tempo, se comunicar ao juiz com várias comarcas ao mesmo tempo e também com outros presídios, é algo que é uma inovação. E Alagoas ela está um passo à frente de muitos estados, implementando não parcialmente em algumas comarcas, mas em todas as comarcas de Alagoas ao mesmo tempo. São 80 comarcas, 80 comarcas. Então, nas 80 foram implementados, então, o sistema de videoconferência. Isso. A gente foi à inauguração do Tribunal de Justiça, fomos convidados com uma Abracrime contra a Crimal, e lá vimos quais foram as justificativas, inclusive do próprio diretor do sistema de informática, do TJ e do próprio presidente. Então, a implementação não foi feita de forma parcial, mas sim total do Estado com os 2 grandes presídios em Alagoas, o complexo prisional que fica aqui em Maceió e o outro que é o presídio do Agreste. Então, é uma inovação gigantesca, é um avanço muito grande. E observando os benefícios de um sistema de videoconferência, se pensa aqui basicamente em o gasto que o Estado fazia em relação aos presos. Então, existem gastos ligados ao combustível, ligados à diária de agente penitenciário, de alimentação do próprio preso e também dos agentes que faziam essa escolta,
O carro também, que é um desgaste natural do carro, se observou, e isso que eu perguntei a alguns colegas, agentes penitenciários, que existem 4 carros que levam os presos para o estado inteiro. Absurdo. Então é normal que houvesse atraso em audiências. Ou o carro quebrasse e ele acabasse não conseguindo chegar até o local e às vezes as audiências suspensas, inclusive, por falta de agentes que pudessem acompanhar, ou do carro que não pôde chegar a tempo, ou quebrou, enfim. Às vezes também tem greve de agentes penitenciários, né? E aí, como uma forma de pleitear reivindicações, se deixa de praticar alguns serviços, que eram serviços essenciais. Para pressionar. Então, tudo isso é importante para ser colocado como fundamento para a implementação da audiência por meio de videoconferência. E ainda um caso, talvez, que isso diminua consideravelmente, que colocava em riscos, inclusive, tanto os agentes penitenciários como o próprio preso, os resgates de presos também, nesse deslocamento do sistema penitenciário para os tribunais. Então, esse percurso, como já sabia que iria acontecer, consequentemente, as facções e quadrilhas estavam prontas, né, e pretensas a enfrentar tudo e todos para resgatar aquele preso naquele momento mais frágil, digamos ali, fora do sistema penitenciário. Isso já aconteceu em alguns momentos aqui no Brasil. Recentemente teve um caso de, acho que aproximadamente 1 ano e meio, que aconteceu no Rio de Janeiro, em que foi feito que seria feito um grande resgate em presos próximos ao fórum que ficava, em Angra dos Reis, e não lembro qual foi o município. Né? Então, ela é algo atual, é a tecnologia em prol da justiça, né? Então, esses são os fundamentos que são vantajosos. Apesar disso, a pretexto disso, todos aqueles que operam direito, eles fazem como juramento a obediência ao princípio da legalidade. Aquilo que o legislador escreveu na própria lei deve ser obedecido não só pelos operadores, como também pelo próprio juiz. Aí nós temos um entrave muito grande. E aí, primeiro comecei com os benefícios, para depois chegar com as críticas. Quando a pessoa é acusada num processo, você deve ter pelo menos uma oportunidade para que você possa conversar com o juiz. Se é aquele rapaz que vai ouvir as suas palavras, que vai ouvir qual é a sua versão sobre os fatos, e eu digo não só aqueles que realmente praticaram um fato, mas aqueles que são efetivamente inocentes, essa oportunidade de falar com o juiz ela é muito importante. Não só para que você venha expor a sua versão, como também saber que a audiência não é só ouvir, a audiência também é sentir. A gente, quando vai conversar com algum cliente no escritório, a gente sempre fala que não pode conversar com alguém por telefone, mas se fala apenas pessoalmente. Mas por quê? Quando você olha alguém frente a frente, você consegue ver a verdade nos olhos, nas expressões, o semblante da pessoa, para saber se você realmente fala com o coração ou não. Se fixa os olhos ou não, né? Isso, né? Então, esse elemento humano é importante para o juiz. E observando esse elemento humano como importante, a própria lei estabeleceu para o réu o direito de presença em audiência. Tanto é que a própria lei que estabeleceu a videoconferência, que é a Lei 11.900 de 2009, ela estabeleceu que a videoconferência para interrogatório só vai acontecer de forma excepcional. Então, o plano feito pelo TJ é importante, mas não para ser usado como regra, para ser usado de forma excepcional. E se pergunta, peraí, mas o mundo inteiro pensa assim? Não é questão do mundo. Somos um país soberano. Elaboramos uma lei recente de 2009 que estabeleceu que a videoconferência é feita de forma excepcional. Ou seja, em regra, os réus serão conduzidos ao fórum, ou os juízes irão ao fórum para fazer então a audiência. Entretanto, excepcionalmente, quando isso não for possível e nas hipóteses em que o próprio CPP estabelece o Código de Processo Penal, será feito por videoconferência, né? Eu vou esperar os colegas falarem, daqui a pouco vou ler aqui o próprio Código de Processo Penal para saber que não é a minha opinião, mas sim a opção da legislação penal brasileira. Muito bem, seguindo rigorosamente a lei, né? Muito bem, como operador de direito. Nosso querido Geraldo Magela, o que o senhor tem a dizer sobre isso, ouvindo esses argumentos do Dr. Leonardo, que fala, elogia, logicamente, é um avanço, a modernização, porém, tem também aí as suas nuances dessa visualização do contato, né, entre o pessoal, você está ali com a pessoa, olho no olho, vendo os gestos, as questões gestuais, que, aliás, o delegado Flávio Saraiva deve saber muito bem disso, que muitas vezes você acaba descobrindo se a pessoa tem culpa ou não por pequenos e disfarçados gestos que o próprio corpo emite no momento de uma arguição, de uma cariação ou de um argumento, uma arguição qualquer. Enfim, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Bom dia. Bom dia. Eu acho importante que todos
esses instrumentos tecnológicos eles sejam usados pelo Judiciário de Alagoas e do Brasil. Acho que quanto mais modernização houver na ação judicial, na ação policial, na inteligência e em todas as áreas da área de segurança e do judiciário, isso só beneficia a sociedade. Não vejo nenhum óbice nessas questões. Tirando o lado do avanço tecnológico e da importância da tecnologia sendo usada nessa área, eu imagino que são 11 desembargadores, 15 desembargadores, tenham lido a legislação em vigor. E me surpreende se eles vão criar um mecanismo dessa natureza em 80 comarcas para usar excepcionalmente. Será que são tantos casos excepcionais ou são poucos casos excepcionais e na excepcionalidade já ter a tecnologia disponível? Então essa discussão que surge em meio à implantação desse mecanismo da videoconferência, eu acho que deve ser apreciado pelo próprio Tribunal de Justiça e pelos advogados. O Ministério Público, não vejo nenhum problema nisso aí em ser analisado. Agora, um fato concreto, você está diante de casos aqui no presídio que você não precisa estar tirando os presos do presídio para trazer para o fórum ou para uma comarca qualquer aqui do estado de Alagoas. Você pode ter isso sendo feito pela videoconferência. Eu acho que esses argumentos, inclusive da questão de só ter 4 viaturas, as condições de trabalho do sistema penitenciário, dos agentes penitenciários, todas essas condições já criam, no momento, uma excepcionalidade. Você ter 4 e quantos mil presos você tem em Alagoas para serem ouvidos durante o processo? Só um ponto importante, só para acrescentar, que justamente esse ponto de trazer a excepcionalidade como regra, que é justamente aquilo que é combatido, inclusive, pelos tribunais. Há um precedente do TJ de Santa Catarina sobre essa mesma matéria. E a primeira coisa que ele fala é o seguinte: não se pode usar como justificativa o serviço ineficiente do Estado em relação ao transporte dos presos. Esse é o primeiro argumento. Por quê? Porque o espírito da lei não foi em transformar isso como regra. Naturalmente, se faz o elogio à modificação pela videoconferência, que é importantíssima. Mas sabemos que o próprio tribunal vai agir de acordo com a legalidade e vai transformar a videoconferência como uma exceção que pode ser justificada de acordo com o próprio caso concreto. Então, o CPP, ele é expresso nas hipóteses em que será possível um interrogatório por videoconferência. Então, naturalmente, se é o Tribunal de Justiça, ele, lógico, que vai obedecer à própria legalidade. Então, se elogia o avanço, mas também sempre observando a própria lei, o que ela estabelece para a aplicação desse sistema. Muito bem. Doutor Flávio, na sua opinião, no seu ponto de vista, o senhor como advogado também, e agora como advogado também como delegado, qual seria a sua visão nisso? Você acha que seria vantagem? Acho que o sistema daria mais celeridade ou seria, talvez, dando sopa para o azar em relação a alguns erros que poderiam acontecer? Bom dia. Bom dia. A necessidade da videoconferência, ela se tornou mais evidente quando o Beira-Mar visitava os estados a bordo do avião da Federal, uma escolta numerosa, né, gigante, os custos, né, altíssimos, e o Beira-Mar chegava lá, nada a declarar. O Beira-Mar agora vai, e andava pelo país todo, nada a declarar, e pouco falava, e esses custos. Então, se começou a discutir a videoconferência depois desse caso do Beira-Mar. E quando você vai para a prática, eu já fiz muita escolta de presos. Eu lembro de uma escolta que eu fiz do Cabo Gonçalves para a União dos Palmares, que o secretário então confiou a mim essa missão. E a gente foi com um comboio que a gente revezava, foram uns 3 carros iguais e revezando, trocando de posição, esperando um atentado na beira da estrada. Já que ele estava jurado de morte. Já que ele estava jurado de morte.
Então, isso é um procedimento de segurança. A sensação que você vai tirar do preso, como é que isso vai com a tecnologia. Se hoje nós temos uma televisão LCD, HD, enfim, isso é uma evolução da tecnologia que pode você, como faz o Jornal Nacional, você fazer uma conferência com um video wall, onde a pessoa está gesticulando e você acompanhando todas essas particularidades. Real, né? Inclusive, você pode dar close. É verdade. Né? Dar close no seu entrevistado, né? da audiência, a pessoa que está processada. Enfim, eu só vejo benefício. A excepcionalidade que se alega na lei, a lei pode também se aperfeiçoar e tornar isso aí na regularidade, né? Porque um Estado miserável como esse, o país hoje enfrentando uma séria crise econômica, nós nos deslocávamos aqui com 2, 3 guarnições para Delmiro Gouveia, viagem de 300, 200 quilômetros, chegava lá, hoje não tem audiência. Aí voltava todo o pessoal, aí um custo monumental. Combustível, alimentação, tudo, né? E quando você vai ver na história resgates de presos, né? Tudo isso é segurança. Policiais assassinados, né? Nós tivemos aqui o caso do filho do artista, o músico Messias Lima, que foi como abordado, né? Então, são vidas que se poupam, que são asseguradas, né? No procedimento simples. Agora, vamos aprimorar a tecnologia para que o juiz ele abstrai, vamos dizer assim, do seu interrogado todos os sentimentos e possíveis conclusões sobre o seu comportamento durante a audiência. Eu acho isso um grande avanço e o serviço público tem que acompanhar esses avanços da iniciativa privada. A videoconferência nas grandes corporações, que era exclusiva das grandes corporações, hoje se verifica se você tiver uma empresa com filiais aqui em Maceió, Arapiraca, Primeirozinho, hoje já é videoconferência. Então, o serviço público tem que acompanhar. Eu parabenizo o desembargador Washington pela iniciativa e o desembargador Fernando Tourinho, que é o responsável pelo setor de tecnologia, da área de tecnologia do TJ. Os avanços não se restringe à teleconferência. Existe o processo judicial eletrônico, que foi uma grande conquista, um grande avanço. Hoje você faz acesso a todos os processos de forma digital, né? Você vai pela internet para advogados, né? Isso é um espetáculo. E isso começou. O Tribunal de Justiça, inicialmente com a Polícia Civil, todas as comarcas e delegacias informatizadas nesse sistema, e agora o Ministério Público acompanhou. Isso é um ganho muito grande na aceleração, né? Na diminuição do tempo dos processos. Muito bem. Eu vou só aguardar o doutor Leonardo, sei que o senhor queria questionar. Eu vou deixar esses questionamentos entre vocês, que vai haver vários pontos aí que vão divergir. Enfim, pequenos pontos que eu acho que são pontos importantes na advocacia, na questão operacional, há uma série de situações. E isso será a nossa discussão no próximo bloco entre vocês, os convidados. Vocês vão debater entre si sobre isso. A tecnologia chegou, vai dar, sim, muito mais conforto, muito mais tranquilidade, tanto para o preso como também para o magistrado, mas será que os advogados se sentirão confortáveis com isso? Ou algumas coisas serão impossíveis de se identificar, de defesa, de acusação? Enfim, como será feito isso na prática? Por enquanto a ideia é fantástica, mas já aconteceu, já videoconferências, algumas pessoas já foram inclusive julgadas. Como será isso? Esse será o debate após o intervalo entre vocês, tá bom? Muito bem. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, a gente volta já, não sai daí. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha.
É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Mar azul turquesa de Ipioca ao Sobral. Tapioca quentinha, sururu e quebra-queixo. A Catedral, Jaraguá e Nossa Sereia. O filé e o artesanato do nosso povo talentoso que festeja com Guerreiro e Bumba Meu Boi. Tudo o que mais amamos em Maceió também é motivo para cuidarmos dela. A Câmara trabalha junto com você, propondo ações e fiscalizando para que Maceió continue sendo essa cidade apaixonante. Parabéns, Maceió, pelos seus 200 anos. Câmara Municipal de Maceió. Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação Teto e Rava. Descobri que eu posso ser quem eu quiser. Um super-herói e um astronauta. Posso conhecer a Lua e o fundo do mar no mesmo dia. E às vezes, o que dá medo nem sempre é tão assustador assim. E que nada é mais importante do que ter amigos e família. E sei que amanhã é mais um dia cheio de novas descobertas. Mais de 3 milhões de crianças no Brasil não têm direito à infância. Toda criança merece ser criança. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Pois é, estamos de volta com Segurança em Foco, hoje nessa sua sexta-feira, dia 4 de março de 2016, trazendo a discussão sobre a videoconferência. Nós debatemos logo no começo, mostrando as vantagens, desvantagens, o que a lei diz, enfim, mas agora será debatido entre os nossos convidados alguns detalhes e algumas pequenas nuances, algumas dificuldades, digamos assim, e vamos querer que eles, entre si, possam debater. Com a videoconferência, doutor Leonardo, o senhor acha que os advogados terão uma condição mais precisa de poder expor as suas ideias e a defesa dos seus clientes? Na verdade, a audiência por videoconferência tem um principal interessado, que é o próprio réu. Ela não, o benefício que é feito ao magistrado em seu trabalho, ao Ministério Público na acusação, ao advogado em sua defesa, etc., é secundário. O principal é o réu. É colher provas para que o réu seja condenado ou seja absolvido. Então, ele é o principal interessado. Eu vou somente aqui, vou aproveitar a oportunidade, claro, e dizer que é somente por isso que eu sempre faço elogios, para depois, eventualmente, vir as críticas com base na legislação. Só lembrando, atrapalhando, se querer atrapalhar e já lhe atrapalhando, avisando aos colegas que poderão, nesse momento, vocês podem interagir entre si, concordar ou não concordar, para chegarmos a um debate interessante para o telespectador. Pois não, doutor Leonardo. A previsão da audiência por videoconferência é feita no artigo 185 do Código Penal, de processo penal, modificada pela Lei 11.900 de 2009, que é uma lei recente. E a lei fala assim, no artigo 185, parágrafo 2º, ela já começa assim: excepcionalmente,
o juiz, por decisão fundamentada de ofício ao requerimento das partes, poderá realizar um interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência. Então, se percebe logo na primeira palavra, excepcionalmente, que um interrogatório e audiência por videoconferência não será regra, mas assim feita por exceção. E para que ela se justifique, o juiz, antes da audiência, deve dar uma decisão fundamentada, justificando por que a audiência será por videoconferência. Além disso, por decisão fundamentada, a intimação da audiência deve ser feita com, no mínimo, 10 dias de antecedência, segundo o artigo 185, parágrafo 3º. Então, excepcional, decisão fundamentada e intimação das partes com, no mínimo, 10 dias de antecedência. Com brevidade. Além disso, o que a lei fala, né? Parágrafo 2º. Desde que a medida seja necessária para atender uma das seguintes finalidades. Aí o CPP elenca as hipóteses em que se justifica a audiência por videoconferência. Primeira hipótese, prevenir o risco à segurança pública quando exista fundada suspeita que o preso integre organização criminosa. É o primeiro. Segundo, prevenir segurança pública de que possa o preso fugir durante o deslocamento. Ou seja, se há um risco concreto de que possa fugir, justificou também a videoconferência. Terceiro, viabilizar a participação do réu no referido ato processual quando haja relevante dificuldade para o seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou outra circunstância pessoal. Ou seja, será feita audiência por videoconferência porque o réu não pode comparecer, porque possui alguma enfermidade, alguma doença grave, alguma doença contagiante, até problemas físicos como braço quebrado, etc., né? Ou alguma circunstância pessoal. Por exemplo, o réu foi ameaçado de morte. Quer dizer, o risco é muito grande de que na estrada ele possa ser abordado e possa ser morto. Risco, inclusive, também para os agentes penitenciários. Próxima hipótese. Impedir a influência do réu no ânimo da testemunha da vítima. Se perceber que o réu presente na audiência ele pode interferir no ânimo, causando medo à testemunha ou à própria vítima, a audiência pode ser feita por videoconferência. E a última, responder à gravíssima questão de ordem pública. Aí vem a questão que o doutor Flávio falou. O Fernandinho Beiramar, existe uma certa comoção social, existe um aspecto ligado à própria segurança pública que leva as pessoas a ter medo dele? Pode ser que exista. Existe de fato. Justificado, então, em relação ao caso do Fernandinho Beiramar, que houvesse feito audiência por videoconferência. Então, as hipóteses em que podem ser feitas estão expressamente previstas em lei. E o dispositivo começa com a palavra excepcionalmente. Então, a audiência por videoconferência é elogiadíssima, mas a própria lei, a qual todos nós estamos atrelados a ela, trouxe como espírito em 2009 que ela seja feita não como regra, mas sim como exceção. Então, logicamente, elogiamos muito a videoconferência, mas sabemos que a legislação, acima de tudo, deve ser obedecida. O problema da lei foi ter colocado excepcionalmente. Quando você vai ver aí as condições elencadas... Os outros itens, é normalidade, né? Segurança do deslocamento. Sempre terá. Ameaça ao conduzido. Sempre haverá. Mas o que você não pode ser feito... O excepcional é que foi o grande erro da lei. Porque assim... Aí dizia assim, o juiz... motivando a realização da teleconferência, faria isso. Agora, excepcionalmente quando elenca coisas do dia a dia, do cotidiano, que geralmente são comuns ao resgate de preso, a violência, o risco que corre os agentes, o deslocamento, os custos, tudo isso é rotineiro. Olha como ele fala, fundada a suspeita. A fundada suspeita não pode ser o estado de insegurança, não pode ser a situação de impunidade do país, não pode ser a situação econômica, não. A fundada suspeita depende do elemento concreto, ou seja, durante aquele trajeto, vários presos, várias viaturas policiais ou o transporte, o recambiamento dos presos, várias vezes houve uma abordagem naquela estrada, justificou. O que não pode ser feito é uma situação macro. Um criminoso em série, né? Para acontecer. As famílias não estão ameaçando o criminoso em série, mas ele vai ser ouvido, vai fazer um deslocamento para ser ouvido. Precisa que alguém veicule essa ameaça, não é? Ele vitimou tanta gente, não seria implícita essa ameaça? Esse é o problema, né? Que em área processual penal e penal, nada pode ser presumido, tudo depende de fundamentos concretos. Se a gente usar a presunção
para justificar decisões e exceções da lei, a gente acaba dando poder muito grande ao próprio magistrado, que vai começar a presumir situações em que o caso concreto impõe exatamente o contrário. A gente não pode presumir por situação econômica do país. Inclusive, a decisão do TJ de Santa Catarina diz expressamente: a ineficiência do Estado em não fazer o transporte dos presos ao presídio não pode ser o fundamento para justificar a audiência por videoconferência. Mas essa dificuldade não é presumida, ela é uma realidade, né? Então, é só demonstrar a cada caso concreto. A ineficiência do Estado não pode ser como desculpa. Falamos aqui que existem 4 carros que transportam os presos para o Estado inteiro. O segundo que me relataram, não estou falando com uma certeza absoluta. 4 carros. Mas de quem a culpa em haver 4 carros? O orçamento do Estado, agora está em um momento de crise. Agora, alugar mais 2 ou 3 carros, eu acho que para uma arrecadação do Estado não seria uma grande despesa assim. Eu digo isso, não é uma coisa que eu estou pregando, é a própria lei que estabelece. Por quê? Porque quando o réu é interrogado, ele tem direito a mostrar ao juiz a sua versão. E desse direito do réu mostrar a sua versão, ele possui aqui basicamente 2 consequências importantes, que é o primeiro direito de ser ouvido pelo juiz, chamado direito de audiência. Juiz, me ouça para dar minha versão, para que o senhor dê a melhor decisão, a decisão mais justa e real para o caso concreto. E o segundo é o direito de presença. O réu tem o direito de estar presente na própria audiência. Quando a lei trouxe a opção excepcionalmente, é porque ela quer dizer que, em regra, a regra é que o réu tem direito a estar presente em audiência, porque só pode ser afastado de forma excepcional e justificada com elementos concretos, jamais com elementos presumidos. Quando você apresenta o elenco das excepcionalidades, isso é rotineiro, né? Exatamente. O fato de o Estado não ter condições, naquele momento, de oferecer as condições ideais para o transporte dos presos, por exemplo, a segurança naquele momento, o magistrado ele tem consciência de que o Estado tem que cumprir a lei, mas o cumprimento da lei não é incontinente. Uma ação que eu compro em 24 horas, que eu compro com uma audiência que ele determina em 12 horas, em 15 horas, em 5 dias, 6 dias, o sujeito tem que estar presente. O orçamento do Estado, por exemplo, é uma peça que ela não depende do Executivo, ela depende do Legislativo. O Estado, por exemplo, ele, no momento se encontra sem um orçamento. Você está trabalhando com o orçamento do ano anterior. Todas essas nuances técnicas, elas influem diretamente, por exemplo, na audiência. Na logística. Se eu não tenho condições orçamentárias de executar, de pagar diária, de locação de veículo, etc., eu não posso, em nome de cumprir a lei, descumprir uma outra lei que orçamentária. Então, veja que não é uma situação tão simples para não dizer que isso não é uma excepcionalidade. Não, mas como eu disse, quando se está com alguém preso, existem bens que estão em jogo. Primeira coisa, a dignidade da pessoa que está presa. O Estado colocou a dignidade da pessoa humana não como princípio, mas mais do que isso, como fundamento da República Federativa do Brasil. Então, na hora que a pessoa é presa, pelo menos me dê a oportunidade de conversar com o juiz frente a frente. A gente tem que entender que a audiência não é só ouvir, não. Eu digo isso porque a gente acompanha casos, todos acompanham aqui. Nessa terça-feira agora, eu acompanhei um caso, uma audiência feita por videoconferência. A audiência teve de ser remarcada. Por que remarcada? Primeiro que não houve a intimação do rapaz em tempo hábil. Então, essa questão de dizer que a audiência é feita em 24 horas, em 12 horas, não vai acontecer. Geralmente, a intimação acontece com 30 dias de antecedência. Dá para se organizar tranquilamente e sabendo que essa regra que vinha sendo acompanhada desde o início do Brasil, né, que a audiência foi feita com o réu presente. Segundo, se está na audiência, é importante que essa tecnologia dê ao juiz o elemento sensorial para que ele possa aferir se o réu fala ou não fala a verdade. Né? Para que ele possa ouvir também as testemunhas. Então, o espírito da própria lei foi estabelecer o seguinte: bicho, se você, por acaso, está sendo acusado de um crime, eu pelo menos vou dar a você a oportunidade de você conversar com aquele cara que está julgando, para que aquele juiz ele possa sentir o que está acontecendo. Se isso não for possível e houver uma justificativa, eu vou resguardar o seu direito de ser ouvido. Mas como há outros interesses em jogo, eu vou afastar e torná-lo como exceção. Mas a regra que foi feita é o direito de audiência. Ele deve ser ouvido perante o juiz e estar presente na própria audiência. Leonardo, não se pode, através de um momento, suprimir o direito do réu e dizer que, em razão do momento financeiro do país, eu vou simplesmente reduzir ou limitar os direitos de alguém que vem sendo acusado. Não se trata disso. Se trata do seguinte: nós estamos aqui num programa ao vivo. Há mecanismo tecnológico de haver interação entre o telespectador e a audiência. Nós 4 aqui.
E o câmera e o conjunto de câmera aqui pode focar nas melhores posições, nos melhores ângulos, onde quem está nos vendo em casa, o telespectador, vai saber se nós estamos emocionados, se nós estamos nervosos, se nós estamos tranquilos. Tudo isso aí, essa percepção que você tem no contato pessoal, você terá tranquilamente, do ponto de vista tecnológico, está superado. Então, isso não é mais o obstáculo. O obstáculo são cumprir a legislação do ponto de vista do prazo, do direito a ter a defesa, as testemunhas, todas essas garantias que são fundamentais. Agora, e já documentadas. Documentadas. Do ponto de vista da interlocução, o sujeito pode estar nos Estados Unidos, não chama aqui, senão os astronautas não mandariam as teleconferências deles. Nós estamos falando de astronautas, não estamos falando de um preso que está no presídio e o juiz está no fórum. Então, do ponto de vista tecnológico, isso aí está superado. Ganhamos essa coisa. No nosso telefone celular, nós fazemos isso. Agora, do ponto de vista da logística, que é preocupante, que é importante que se observe isso para garantir todos os direitos de quem tem culpa e de quem não tem culpa. O julgamento deve ser feito com todas as garantias. Agora, esse avanço é um avanço fantástico. E eu acredito que 15 desembargadores não iriam com ação dessa natureza, num estado que não é das melhores reputações no Brasil em absolutamente nada, chegar diante do país. São Paulo não fez, o Rio de Janeiro não fez, Rio Grande do Sul, etc. Aí Alagoas faz. Você não tem 15 pessoas que estão completamente alienadas. Esses 15 desembargadores pensaram, tem um departamento de tecnologia e essas tecnologias eles vão usar. Você mesmo já confessou, só um instante, Paulo, que participou de videoconferência. Então, essas videoconferências podem até em determinado momento ter algum problema técnico, mas não é o que vai impedir de realizar e viabilizar uma inovação dessa. E a gente vê todo dia o Jornal Nacional, um video wall, onde o setorial de São Paulo fala com Brasília, com Nova York, e com vídeo onde você observa todo o comportamento do apresentador. Por que a gente não pode ver isso no preso, né? Como eu disse, a tecnologia vai evoluir até daqui uns dias você um holograma de frente para o juiz. É verdade. Né? A tendência... Isso realmente... atrapalharia, assim, queria atrapalhar a discussão de vocês, mas isso atrapalharia uma defesa do advogado simplesmente por estar numa sensação fria, de estar numa tela, digamos assim, talvez o advogado de defesa ou acusação, enfim, atrapalhe por estar apenas numa tela e não poder ali dar algumas informações ou, enfim, eu não sei bem como é que funcionaria isso, talvez seja esse o apelo. Como eu disse, a audiência ela é feita para ouvir e para sentir. A tecnologia, como disse muito bem o Magelo, o Dr. Flávio, é importante. Se pode sentir sim, como acontece com o Jornal Nacional, as sensações, isso acontece, né? O problema é o seguinte, que antes de se fazer as modificações, o interessante é que se modifique a lei. Não se fala aqui que os desembargadores estão errados, não. A videoconferência é algo que é o momento, é a tecnologia em favor da justiça, da celeridade dos atos processuais e assim por diante. Acontece que existe uma lei que disse que nesse momento de ser feita uma audiência, mais importante que a tecnologia, mais importante que a velocidade do processo, é você fazer com que a pessoa que tenha sido acusada, pelo menos seja ouvida pelo juiz da forma mais adequada possível, que é o direito de presença. A audiência de custódia, que foi criada agora recentemente, e que na hora que o preso é capturado em flagrante, em 24 horas ele é apresentado fisicamente ao juiz. Muitos reclamaram, não, mas eu posso observar isso através do papel. Não, o papel é frio. O papel não tem rosto, não. A psicologia explica um chamado efeito Prime, que diz assim, que o cérebro ele começa a preencher alguns vazios que existem. Se a gente perceber que a acusação de alguém é um rapaz que invadiu a casa de uma pessoa e covardemente atirou em alguém e matou, o processo mostra esse fato, mas não mostra o rosto de quem participou desse fato. Da audiência de custódia, né? É um dos fundamentos. O juiz vai verificar possíveis lesões, né? Isso, lesões, mas... ele vai decidir se aquele caso, de fato, é caso de prisão. Se ele não merece ou não merece ser preso preventivamente, se merece segregação. Então, é mais amplo. É só uma explicação para dizer que a presença, e que ali existia a presença física do réu
do suspeito nesse caso, ou do réu durante o processo interrogatório judicial, é importante, é para esse efeito meramente, é para esse efeito físico, essa presença frente a frente, que é importante então, para que o juiz possa julgar. No vídeo isso poderia estar isso pode estar comprometido, pode estar. Já é uma fase seguinte à audiência de custódia, onde tem muita coisa documentada, né, doutor Leonardo? Não, tem, tanto é que há... Mas esse sentimento... Mas o magistrado não poderá, por exemplo, fazer... eu tenho aqui, segundo o seu relatório de inquérito, dizendo que o senhor brigou com a moça que o senhor matou e que ela acabou lhe arranhando, lhe colocando uma cicatriz. Por favor, focaliza aí o rosto dele do lado direito para ele virar e tal. Não pode ser feito, então, isso? Claro. Não, mas assim, a audiência de custódia não pode ser confundida com a instrução processual penal antecipada. A audiência é feita só para ver se há necessidade não de se manter a sua prisão. Claro que ele vai tecer alguns comentários sobre o fato, isso é importante, né? Mas ele não pode participar pode participar. Com o preso, ele não pode interagir pedindo que o cinegrafista que estiver lá, a pessoa que esteja lá, não... Por isso que eu disse, a presença física do réu é algo essencial. E nos países democráticos, como acontece nos Estados Unidos, por exemplo, assim que a pessoa é presa, ela é submetida à presença da autoridade judicial em um prazo, e lá um prazo até mais elástico, até 3 dias. Mas isso acontece. Mas o elemento da presença do réu perante o juiz é importante, pelo elemento humano. Mas, ultrapassando um pouco esse argumento, o próprio advogado tem direito a se comunicar com o suspeito ou réu de forma reservada. Esse direito pela audiência foi resguardado porque eu digo isso. Eu acompanhei uma audiência que deveria acontecer, mas não aconteceu. E aí foi feito alguns testes na audiência por videoconferência. Primeiro, não houve a intimação com 10 dias de antecedência. Segundo, não havia contato para que o réu comunicasse com o seu advogado. Isso foi possível através de outra audiência que um colega acompanhou, porque ele ligou no telefone particular dele para que o advogado pudesse conversar. Mesmo assim, com o réu. Todas as pessoas estavam vendo. Aí, né? Mesmo assim, essa audiência foi quarta-feira, que um colega contou, advogado, a audiência realmente aconteceu, mas foram consignados em autos protestos. Por exemplo, não fui intimado, não sabia que era por videoconferência e não tive forma de ter contato com o preso. O próprio sistema que se inicia, né? Pronto. Aí, por isso que é importante que o avanço da videoconferência é absurdo. Eu não vou negar isso, não. Seria muito melhor. Faltam agora, desde que todas as nuances sejam consagradas para o benefício da Justiça, do Ministério Público, da Defesa e principalmente do réu. Veja, por exemplo, as oitivas na delegacia, máquina datilografia, evoluir para o computador, a pessoa, mas isso aí pode ser depois destruído, tá? Muita reação. Agora já existe essas audiências, a videoaudiência, né? A voz, você leva um CD, um DVD. Quer dizer, para chegar até isso, houve muitas resistências. E se a gente fosse parar na primeira resistência, estava com a datilografia até hoje. Você vê, a lei de 2009, a tecnologia evoluiu muito. Né? De 2009 para 2016, são 7 anos, aí já tem níveis, eras em informática, né? Em tecnologia, isso Em 12 meses evolui extraordinariamente. Você vai para uma feira de segurança 1 ano, o que era moderno, obsoleto. já é obsoleto. Então, isso, a lei, e como você sabe, a lei existe, ela vem até, que a gente diz de costume, mas agora vai ser também de tecnologia, né? A tecnologia avança e também a lei tem que avançar. O CNJ agora em outubro de 2015, foi em setembro de 2015, ele já deu eles se reuniram, né, e decidiram pela implementação em todo o Brasil pelo sistema de videoconferência. Isso é uma realidade, vai acontecer. Eu tenho a convicção, certeza que a lei vai ser modificada nesse sentido. Para transformar a regra e não a exceção, ou uma regra de 50%, né? Um misto nesse sentido. Mas, atualmente, a regra é essa. E a gente tem a confiança, claro, que a legislação ela vai ser obedecida. Mas seria interessante hoje, né, e é algo novo, a gente tendo o esforço do Tribunal de Justiça aqui de Alagoas de dar celeridade aos processos, né, de fazer um cliente mais rápido, uma sugestão até fazer que o horário dos fóruns em Alagoas fique em horário integral. Imagine se o fórum aqui de Alagoas abre de 1 e fecha às 7 da noite. Se ele abrir 7h30 da manhã e fechar às 7 da noite, seriam 5 horas e meia a mais de trabalho. Mas, claro, que existe a questão orçamentária para novos servidores e assim por diante. Mas o serviço público exige isso.
né? Assim como em nossos escritórios, em que se a demanda nossa é maior, trabalhamos mais. Claro. Né? E a mesma coisa acontece com o serviço público, que é até mais importante que a atividade do advogado. O serviço público não tem como foco o próprio servidor apenas em si, mas o principal, o próprio jurisdicionado. Então, aumentando o horário do trabalho, do fórum, né? Mais servidores, mais juízes, mais desembargadores, que 15 atualmente é pouco pelo o tamanho da demanda, e por sermos o país que possui mais advogados no mundo inteiro. Foi feito um estudo em que nós temos mais faculdades de direito do que o mundo inteiro junto, e temos mais advogados no Brasil do que o mundo inteiro junto. Então é normal o plano para a ampliação das faculdades do Brasil levou isso a acontecer. Até que o Conselho Federal da OAB não permitiu, de alguns anos para cá, que fossem abertas novas faculdades de direito. É possível que haja filiais de uma faculdade que já existe, mas novas nunca mais aconteceu. Então a tendência é que haja um retrocesso, né, nesse caminho. Então, só para finalizar, Wilson, se somos o país que tem mais advogados no mundo, mais cursos de direito no mundo, significa que mais judicialização vai acontecer. É verdade. Então a justiça deve acompanhar essa evolução, se é que se fala evolução do número de advogados e demandas judiciais. Era justamente isso que eu ia fazer a pergunta, porque um país que tem um excesso de advogados, de querer saber, de operadores do direito, alguns fazem, inclusive, o curso de direito, mais para se blindar, para entender o que é que acontece. Muitos, claro, a grande maioria faz para poder uma profissão digna, honrosa, fantástica, de você defender os direitos dos outros e conhecer os seus direitos. Mas um país que tem esse excesso de advogados, não estou desmerecendo a classe, não, pelo amor de Deus, nós temos o maior carinho do mundo, meu pai é advogado, enfim, não faria isso jamais, enfim. Mas eu acho que as pessoas estão começando a fazer mais o curso de direito para saber assim, eu vou me defender, para eu poder fazer algumas coisas erradas e me defender. Eu acho que essa é a minha opinião. Tem outro fator também, né? A oferta de concurso, né? Também tem isso. Na área jurídica é muito maior do que em outros. São os melhores salários. São os melhores salários. Promotores, procuradores, tal. Então, ficou a indústria dos concurseiros, né? Ficam o tempo inteiro, não faço direito, porque direito tem muito mais vaga, e a vaga do salário é de 12 mil, 27 mil, 30 mil, então eu vou. Aí quando você faz psicologia, você faz pedagogia, o salário é de 1.000, 2.000. Aí... A preocupação do Leonardo, do ponto de vista tecnológico, a relação advogado e cliente, ela pode ter um canal, e deve ter esse canal, de absoluta segurança, onde o direito do profissional falar e orientar o seu cliente seja garantido com o sigilo absoluto. Claro. Isso, do ponto de vista tecnológico, não há o que se discutir. Então, todas essas nuances, não funcionou bem essa primeira vídeo, ou a segunda ou a terceira, mas do ponto de vista tecnológico, tudo isso aí vai ser ajustado. A urna eletrônica, milhões de problemas aconteceram. Vai clonar a urna, vai não sei o quê, vai o hacker. Até hoje, as eleições mais seguras do mundo são as eleições brasileiras. Assim agora, a gente espera, né? Mas é sempre, né? Não são seguros, quem vota quem sai das urnas, mas não o processo em si, tecnológico. Os personagens que são... Não houve prova de que a urna foi violada. Até hoje, né? É verdade. Então é que eles abrem sempre a Loteria Federal, por exemplo, você não tem prova. Você tem o cara que foi lá e comprou bilhete, etc. Então, os bancos, todos esses sistemas têm segurança. E quando vaza alguma coisa, você imediatamente detecta. Corrige. Muito bem. Gente, olha, infelizmente o papo estava muito legal e tecnologicamente falando, nós precisamos chegar ao nosso final do programa, porque infelizmente chegamos ao término do Segurança em Foco. Mas parabéns então pela discussão. Uma discussão, vocês vejam que todos têm o mesmo ponto de vista da celeridade, alguns pequenos ajustes que acontecerão, logicamente que vão acontecer no decorrer dessa excepcionalidade. É normal que aconteçam as conferências, né, as videoconferências, e a partir disso vão aparecendo alguns detalhes que serão cobertos, serão feitos, enfim, talvez o advogado tenha um local para que ele possa, em videoconferência, também ter um acesso sigiloso, longe daquele local onde todos estão ali em comum. Então, são sérias situações a serem debatidos, por isso que eu acho importante essa discussão, tá bom? Obrigado a vocês aí pela participação. Infelizmente temos que encerrar o programa. Obrigado, doutor Leonardo de Moraes, melhoras para sua garganta, para você voltar com força total, e mais uma vez obrigado pela sua participação. Obrigado, né? Bom dia a todos, e só dizer que a opção que a gente faz é sempre a opção pela legislação.
A evolução ela é importante, a videoconferência é inegável, bem como o esforço do TJAL para que seja implementado. Mas, naturalmente, que a opção do legislador foi transformar isso como exceção e não como regra. Muito bem. Como operador de direito, como sempre, cumprindo a lei no seu maior rigor. Muito bem. Fantástico, doutor Leonardo. Obrigado. Doutor Geraldo Magela, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço. Muito obrigado. Doutor Flávio Saraiva, mais uma vez, muito obrigado. Bom dia. Bom dia, até a próxima semana. Se Deus quiser, vamos estar juntos aqui. E a você de casa, muito obrigado pela sua parceria, pela sua companhia. Vamos ficar juntinhos também na próxima sexta-feira, das 9h30 até as 10h30, com mais um tema importante debatido aqui no Segurança em Foco. Obrigado pela companhia, bom final de semana. Até lá.